Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência e ao vereador Edio que na gestão do vereador Edio nessa casa, eu aprendi muito com o orçamento, sobre o orçamento. E aprendi muito com o orçamento justamente com um técnico que o vereador Edio, presidente dessa casa, na sua gestão, trouxe para auxiliar essa casa, que era um contador com larga experiência, extremamente respeitado da Câmara Municipal de Florianópolis. E ainda no final do ano passado, coincidentemente, eu fui lá no Conselho Regional de Contabilidade, aqui no centro de São José, e encontrei ele e fiz o relato. Eu perguntei para ele, qual é a solução? Batista, a solução está escrito na Constituição. Não pode mais nem vigorar o orçamento de anos anteriores. Seu prefeito rejeitou o seu próprio orçamento, a base do governo rejeitou o seu próprio orçamento, é funcionar e atuar o orçamento conforme está na Constituição. Então o vereador Edio não é, ou seja, comete um erro que não é um erro voluntário, foi uma definição, foi uma burrice que ela se expressa por conta, a burrice se expressa por conta do autoritarismo, do mandonismo do senhor prefeito municipal. Ora, o vereador Edio diz, não, deixa assim, porque a justiça vai decidir. Não, não é assim. Sabe por que não, vereador? Eu recebo desta casa o salário mensal. Todos nós. Está sendo empenhado como para pagar para mim? Está sendo empenhado como? A luz, a água? Da mesma forma como o prefeito está fazendo? Não. Tem que cumprir o que está escrito. Cumprir justamente para sentir o próprio veneno que saiu da boca do prefeito. Se fosse a oposição que tivesse votado contra o orçamento estaria aprovado, porque nós temos aqui 6 votos que foram contra 7. Foram 5 contra 7. Então, 7 vereadores do governo, seguindo a orientação do governo, vota contra o projeto orçamentário do governo para 2012. Quem é que está trabalhando contra São José? Quem é que quer impedir as obras? Quem vota contra um orçamento. Depois, votaram contra o orçamento, vem inventar, não, nós pensamos, estava ouvindo, votando as emendas. O prefeito disse que não, que é para votar contra o orçamento. Ah, mas vamos que fosse um erro ter votado, tá achando que... Pô, 11 páginas, ficam conversando, não acompanham, não leem a lei do orçamento. Mas não tem contadores? Na prefeitura tem. E, presidente, eu estou preocupado agora com a Câmara de Vereadores. Sabe o que vão dizer no final? Não, o prefeito errou, realmente a lei não tem validade, mas a Câmara também seguiu igual. Os vereadores também receberam o seu salário igual. Então, o senhor que vai fazer a visita amanhã ao Tribunal de Contas do Estado, que, por favor, convide que o Tribunal de Contas designe, no auxílio à Câmara, um técnico para explicar o pré-julgado 840. Se o prefeito não quer seguir, Vossa Excelência tem que seguir. É sua obrigação. E é minha obrigação exigir isso de Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência esteve na doutora Márcia. Sei que Vossa Excelência tomou todas as medidas possíveis e imagináveis para que esta casa siga, pelo menos dentro do rito da legalidade, buscando cumprir pelo menos o que está escrito na Constituição. Ora, qual é o problema que tem o prefeito se ele resolveu rejeitar o seu orçamento, simplesmente todo mês, abrir os créditos orçamentários conforme os recursos que tem? Tem 70 milhões de reais em caixa. Manda um orçamento equivalente aos 70 milhões, abrindo todos os créditos. Por mês ele não gasta 10, 12... Por mês ele não gasta 30. Então hoje ele tem em caixa o dobro do que ele vai gastar em janeiro. Em média, vereador, fora a arrecadação. E mais aquilo que está sendo arrecadado. Então, de início, no mês de, fosse o mês de janeiro, ele teria em torno de 90 milhões de reais, que é o que está sendo arrecadado, mais as disponibilidades financeiras anteriores, e mais ainda o que existia de recursos federais que não foram utilizados. E abram todas as despesas, as dotações para a realização das despesas.
É tão primário quando o chefe pega e edita uma lei, se a lei não existe, se não tem projeto para transformar aquilo em lei, não é nem a justiça não pode nem decidir. O que o Ministério Público vai ser instado, vereador presidente, é ingressar com crime de responsabilidade, e a minha preocupação é que Vossa Excelência possa entrar nessa canoa furada. E por tabela também Vossa Excelência cometeu um crime de responsabilidade, porque está praticando um orçamento inexistente. Pode ser uma coisa simples, sabe? Mas lá no fundo, é isso que o prefeito vai dizer na imprensa. Errei, confundiram-me, mas o presidente seguiu do mesmo jeito. E eu sei que Vossa Excelência encaminhou o prefeito. Então, se o prefeito até segunda-feira não mandar um projeto de lei, que esta casa tome iniciativa de projeto de lei, vereador Rovino, conforme está na Constituição. Aprovemos e devolve para o prefeito fazer a sanção. Porque se quem tem a iniciativa de propor a lei não o faz, não pode. Nós, vereadores, Vossa Excelência, na condição dessa presidente dessa casa, sem estar a um erro, sendo que Vossa Excelência tomou todas as medidas, pedindo a inconstitucionalidade da lei. Não é nem o pedido de inconstitucionalidade, a lei nasceu morta. É uma denúncia que Vossa Excelência tem que fazer por crime de responsabilidade. Se entra com ação direta de inconstitucionalidade numa lei que tramitou dentro da legalidade. Aquilo que não tramitou dentro da legalidade, que não foi aprovado por esta casa, não pode ser transformado em lei. Isso não é inconstitucional, isso é um ato que nasce morto. Há uma certa diferença daquilo que é inconstitucional, isso é mais do que inconstitucional. Isso é anti-constitucional, isso é anti-republicano, isso é antidemocrático, é mais do que isso. É o crime da publicidade, sabe? É tudo isso. Mas eu não estou propondo a cassação do prefeito por crime de responsabilidade, estou propondo que ele se submeta e respeite esta casa. Eu estou propondo que ele respeite minimamente a sua condição de presidente. Um homem que já teve julgado pelo Tribunal Federal, que está em primeira instância. Se fosse em segunda instância, eu não sei bem se já não é segunda instância, a ficha de limpa, não seria. Insiste em cometer arbitrariedades. Não é ilegalidade, são arbitrariedades. Não é um pequeno, está na instância da justiça. O que é isso? Então quer dizer que eu vou ficar aqui parado, recebendo meu salário da Câmara, vendo Vossa Excelência fazer os empenhos, sem que as dotações não estejam autorizadas. Parece um pequeno detalhe, sabe? Mas é uma questão de democracia, presidente. É uma questão mínima de respeito ao povo, ao orçamento, a essa casa legislativa. Porque senão, depois, o que querem? Deixa assim, a gente esquece, depois se dá um jeitinho e manda o orçamento. Depois vão dizer que foram ainda nós que votamos a favor do orçamento que somos responsáveis. Os vereadores da situação deviam subir ao tribunal. Votei contra, sim, o orçamento. Segui a orientação do vereador Carlos Acelino, sim. Me submeti à vontade do conselheiro Carlos Acelino. E o vereador Adriano, que não fala sobre essa situação, sabe muito bem que no dia, quando estava sendo votado, ele tinha essa dúvida e veio perguntar para mim. Vereador, nós não estamos votando para... Estou votando, vereador. São as emendas? Não, vereador. Eu sei que depois houve a suspensão da sessão, tentaram convencer o vereador Carlos Acelino, o vereador Carlos Acelino impôs, porque essa era a ordem do prefeito. Não foi um erro, foi uma imposição. Se não vota, se vota favorável ao orçamento, para ajudar o prefeito, para ajudar o povo, era capaz ainda de ter cassação, ter, sabe, corte de cargo comissionado da prefeitura. Então, o prefeito fez a boa cama, tem que ser... E eu digo assim, o vereador Édio, né, nós nem conversamos sobre esse assunto, nem eu vou conversar com ele fora daqui sobre esse assunto. Mas tenho certeza, se o prefeito municipal perguntasse ao vereador Édio, pela experiência que ele tem e que ele adquiriu, inclusive, quando esteve nessa relação ao orçamento, ele diria, prefeito, consulte um procurador, mas mande ele assinar. Mande ele assinar. Mas eu vou fazer assim. Faça assim. Fez assim com a Beira-Mar, está lá. Vai pagar advogado daqui a mãe depois se torna inelegível. Portanto, o que eu estou pedindo, presidente, é que Vossa Excelência tome todas as medidas, porque no fundo, de tabela também, nós estamos sendo atingidos e estamos incorrendo também num certo erro
que não podemos praticar. E convido peço a Vossa Excelência a convidar o